Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastor Emerson e quero aqui nesses minutinhos compartilhar algo muito especial com vocês. Vamos lá? Se existe uma ideia que há muito tempo fascina a humanidade, é a ideia de prever o futuro. Né? É algo que mexe com o nosso imaginário. Saber como será o amanhã, prever o futuro. Mas será que é possível? Será que é possível saber como será a nossa vida no futuro? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. A Bíblia nos apresenta princípios elementares estabelecidos por Deus para que nós tenhamos uma vida de acordo com a sua vontade, seus planos para nós. E um desses grandes princípios estabelecidos por Deus é o princípio da semeadura, né? É o princípio da colheita. A Bíblia diz em Gênesis 8:22, enquanto o mundo existir, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, essas afirmações que o Senhor fez ali depois do dilúvio, elas tanto servem para princípios, no princípio literal do texto, né, que ele está falando aí que vai sempre existir chuva, seca, vai sempre existir dia, noite, verão, inverno. São princípios imutáveis. Mas não só de forma literal, como ele falou ali em relação a Noé. Há também aí um sentido espiritual, uma conotação comportamental, algo que tem a ver com as nossas atitudes e com as nossas decisões. Então, quando o Senhor diz nesse texto, enquanto o mundo existir, não deixará de haver semeadura e colheita, ele está falando muito mais do que propriamente dito agricultura. Nós podemos ver isso quando o apóstolo Paulo afirma em Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 7 e 8, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo o que a pessoa plantar, ela vai colher. Quem semeia apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem semeia para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Prestem atenção que o apóstolo faz aqui um paralelo entre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, com sementes a serem semeadas. Então, quando o Senhor falou lá em Gênesis, enquanto existir mundo, não deixará de haver semeadura e colheita, ele não está falando apenas de agricultura, porque aqui o apóstolo Paulo ele faz um paralelo entre as nossas atitudes, as nossas relações e sementes que serão semeadas e que trarão uma colheita. E tanto sementes quanto o princípio de semeadura estão diretamente ligados a uma visão de futuro. Né? Sementes, semeadura, esse princípio, eles estão ligados diretamente a uma visão de futuro. Né? Porque tudo aquilo que nós plantarmos no futuro, nós vamos colher. E aí, essa é a questão. Você quer saber como será o seu futuro? Essa é a pergunta. Se você quer saber como será o seu futuro, nós precisamos observar dois pontos muito importantes em relação à colheita, a esse princípio estabelecido pelo Senhor. O primeiro princípio é: você colhe aquilo que você planta. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto laranjas em um determinado terreno, eu só poderei colher laranjas naquele determinado terreno. Não tem como eu plantar laranjas e colher maçãs. Por mais que eu goste de maçãs, para eu colher maçãs, eu preciso plantar maçãs. Isso é um princípio básico que rege o universo e que também rege o mundo espiritual. Então o primeiro princípio é esse, né? Você colhe aquilo que você planta.
E outro princípio muito importante relacionado, né, à semeadura é: você colhe na proporção em que você planta. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. E aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre agricultura. Mais uma vez, nós temos que ter bem claro isso. Apesar que também se aplica à agricultura. Aquele que semear mais sementes, ele vai ter mais árvores, mais frutos. Aquele que semear menos semente, ele vai ter menos árvores e menos frutos. A grande questão e a grande pergunta de tudo isso é: o que você tem semeado na sua vida e na vida de outras pessoas? O que você tem plantado? Se nós vemos que a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele faz aí uma relação direta entre um paralelo direto entre as nossas atitudes e comportamentos com sementes. Agora nós podemos nos perguntar, nós já sabemos, nosso comportamento são sementes, as nossas atitudes são sementes que nós plantamos. O que nós temos plantado? Essa é a grande questão. Lucas capítulo 6, versículo 37, nós vamos ver, gente, que a Bíblia ela está repleta, esse princípio da semeadura, ele está ali permeando toda a Bíblia. Nós vamos encontrar esse princípio regendo ali questões importantíssimas. Em Lucas capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: o Senhor Jesus diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Vejam bem, gente, que julgar, condenar e perdoar, né, notem bem, julgamento, condenação e perdão, eles aparecem aí em formas de sementes, eles estão ali, né, ali um paralelo com essas atitudes com sementes, que após algum tempo retornarão na mesma proporção que a gente planta em forma de colheita. Isso é muito sério, né? Não julguem, porque se você plantar a semente do julgamento, você será julgado. Essa semente, ela nascerá, ela dará frutos e você vai colher julgamento, né? Não condenem, não semeiem, não plante condenação, porque você será condenado. Essa condenação retornará para você na mesma proporção que você plantou, ela vai retornar para você em forma de frutos. E aí ele fala, e perdoem, né? Porque da mesma forma que você perdoou, você será perdoado. Vê que aqui não é só não fazer, não plante julgamento, e você não será julgado. Não plante condenação, e você não será condenado. Mas aqui também tem uma ação, né? Ele pede aqui uma ação, né? Perdoem, plante. Então precisa de algo intencional, não é só não fazer. Eu preciso também ter a atitude de ir lá e perdoar, plantar, semear perdão, e aí eu vou colher perdão. Muito, muito incrível, né? Essa lei uma lei que rege o universo, que parece tão simples, mas às vezes a gente se esquece. E a grande pergunta que vai permear esse vídeo é: o que você está semeando? Presta um pouquinho atenção na sua vida, nas suas atitudes, na vida das pessoas que estão ao seu redor. O que você tem plantado, né? Quem semeia injustiça colhe a maldade e o castigo da sua arrogância, né? Provérbios 22, do 8, 9 diz, eu vou ler o versículo todo: quem semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Aqui tem duas semeaduras e há um contraste, uma diferença entre as duas. Quem semeia a injustiça colhe maldade, e quem é generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. O princípio imutável que rege o universo.
E não, assim, é indiscutível. Em Colossenses 3:25 diz o seguinte: quem cometer a injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Bom, gente, nós vimos então que as nossas palavras, as nossas atitudes são sementes que retornarão para nós no futuro em forma de frutos daquilo que nós plantamos e na mesma proporção em que nós plantamos. Você quer saber como será o seu futuro? Essa resposta vem na forma de uma outra pergunta. O que você está semeando? O que você tem plantado? Certamente, o seu futuro está ligado com o que você tem semeado. Eu espero que esses minutinhos, essa palavra tenha tocado no teu coração, tenha te feito refletir, venha te fazer a refletir sobre as atitudes, sobre rever alguns conceitos. E a mim também, todos nós precisamos rever os nossos conceitos e todos os dias analisar as sementes que nós temos plantado nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se foi bênção para você, se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, envia para as pessoas que você ama, que precisam ser tocadas pela palavra de Deus, para que essa palavra atinja o maior número de pessoas possível e para que o reino do Senhor seja transformado. Semeie essa palavra no coração de outra pessoa. Pega o link, compartilhe, já comece a participar dessa semeadura, comece a desenvolver, né, esse princípio da semeadura, compartilhando esse link e semeando essa palavra no coração das pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.